Então vamos lá, agora é a Janice, né? Boa tarde a todos. Tá dando para me ouvir? Mais perto assim? Você quer tirar? Tá. Você quer tirar? Pode ser. Mais perto, né? Pronto. Boa tarde. Eu quero começar dizendo que eu estou muito contente com a realização desse seminário. Feliz em ver colegas de trabalho, amigos, pessoas interessadas em participar. Considero muito importante que essas discussões aconteçam. E compartilho também um pouco com Mariana esse pequeno incômodo, esse pequeno estranhamento de ter essa separação, né, com as pessoas. Quem trabalha comigo sabe que eu gosto muito de trabalhar junto, né, e junto realmente no mesmo plano. Mas, enfim, isso não vai interferir nessa nossa conversa de hoje. Uma coisa que eu sempre observo em todas as palestras que eu assisto e seminários, eu fico observando como cada um começa a fala. Pensando o seguinte, né, qual será a maneira mais tranquila, mais convidativa, né, de se começar? E aí eu pensei, por que não começar como eu começo as visitas mediadas? Que é perguntando, quem já veio aqui no Centro de Arte Hélio Oiticica antes desse seminário? Muito bom, muita gente. E vocês se lembram especificamente o que vocês vieram fazer aqui? Alguém gostaria de dizer? Uma exposição, um evento? Alunos para visitar a exposição? Há muito tempo atrás. Interessante. E a exposição, você se lembra? Que bom, maravilha. É uma experiência que eu não tive. Eu não conhecia esse espaço nessa época. Mais alguém gostaria de compartilhar qual é a lembrança que tem de visitar esse espaço? É verdade. Mais alguém? Mas nesse processo dos cursos, teve duas exposições do Chá Negro e da África. Legal, legal. Bem, eu tô começando dessa maneira por quê? Porque preparando essa apresentação, né, e pensando nessa questão da mediação como começo, né, com esse compartilhamento de um acontecimento, de uma situação, como a criação de um acontecimento, eu resgatei lá nas minhas leituras e anotações algo que me é muito valioso, que é o Tessera Hospitalis, ou a tábua de recordação, que é o que, na antiguidade, os hospitaleiros, né, quem recebia seus convidados, quebrava uma tabuinha de recordação e entregava metade para o seu convidado. Então, isso funciona como um passaporte para uma outra época, para um outro momento vivido, e que ali, futuramente, você pode se reconhecer através desse fragmento, dessa memória. Então, é nesse sentido essa pergunta, e é nesse sentido que esse seminário pode funcionar também como uma tábua de recordação para cada um de nós aqui. Bom, o que eu separei para a gente conversar hoje, para apresentar para vocês? Duas experiências. Uma que é o Processos Poéticos Interligados, que aconteceu aqui, nesse Centro de Arte, no primeiro semestre, e que foi um projeto também muito contagiante, né? Eu diria. Ele surgiu de vontades de pessoas diferentes envolvidas nesse processo, e a gente criou esse projeto em parceria com duas escolas do entorno e também com dois artistas brasileiros contemporâneos que, nesse período, estavam aqui com uma exposição que era Gramática Urbana. Então, e a segunda experiência é a do Travessias,
tem colegas aqui que trabalharam junto, que participaram. E, bom, mas vamos começar pelo Processos Poéticos Interligados. Um dos artistas foi o Antônio Bockel. Vocês receberam na sacolinha o catálogo do Gramática Urbana. Quem não recebeu, depois a gente vê se tem ali disponível. O Antônio Bockel é um artista que trabalha com intervenções em cartazes, em meios de comunicação que estão aí disponibilizados e circulando pela cidade. A escola, a turma que veio para trabalhar junto com o Antônio, é uma turma de PEJA, de jovens e adultos, do Colégio Pedro Varela, que fica aqui na Rua do Lavradio. E foi interessante esse processo porque eles chegaram aqui no primeiro encontro e um pouco assim, um pouco desinteressados, um pouco assim tímidos, claro, sem saber direito o que ia acontecer, né? Afinal de contas, por que a professora de artes de repente trouxe eles para cá e eles não estavam muito bem entendendo o que a gente ia fazer. Bom, então o primeiro encontro, que é esse aqui que tem nessas imagens, foi um encontro para apresentar o artista e apresentar o projeto. O projeto consistia em aproximar numa mesma plataforma, de colocar numa mesma plataforma de ação, de desenvolvimento, de pesquisa, o artista e os espectadores alunos, criando assim uma forma não só de possibilitar que eles criassem, né, um trabalho, que eles desenvolvessem um trabalho, mas também que eles se apropriassem do próprio espaço do Centro de Arte. Ou seja, nós perguntamos para eles assim: vocês já haviam estado aqui? Essa mesma pergunta que eu fiz para vocês. E eles disseram que não. Né? E perguntaram: mas não tem que pagar para estar aqui? Né? Não tem que entrar? A gente não está aqui porque a convite da escola, então por isso é de graça? Não. Esse espaço é de vocês, esse espaço é para que vocês habitem, para que vocês frequentem, né, estejam convidados para virem sempre. Então, esse foi o primeiro momento de que a gente sentiu que eles começaram a se envolver. Né? Então, legal, isso aqui não é algo preparado assim, só para impactar a gente. Bom, explicamos para eles qual seria o processo. Né? Visitar a exposição junto com o artista. E, nesse momento, surgiu uma pergunta que é importante, né? O que vocês acham? Arte para quê? Uma das alunas perguntou, ela estava com isso ali, ouvindo a gente falar, e, de repente, ela olhou bem para a nossa cara e falou: mas arte para quê? E aí eu pergunto para vocês, o que a gente faz com essa pergunta? Como que a gente lida com essa pergunta? A gente simplesmente responde: arte para pensar, arte para viver? Alguém tem alguma sugestão? Eu acho que deve ser construído. Eu acho que isso deve ser construído, exatamente. Responder essa pergunta na verdade, abrir um leque para muitas outras perguntas que não necessariamente vão ser respondidas. Assim como eu penso que esse seminário, assim como eu penso que toda visita mediada, ela deixa mais perguntas do que responde. Ou pelo menos deveria, né? Mas vamos em frente. Então, feita essa pergunta e conversado isso, né, a gente devolveu a pergunta para eles, no sentido de: vamos descobrir junto, vamos lá ver essa exposição, vamos ver o que acontece. E aí fomos.